Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Aqui diz que por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Às vezes passa por uma plantação madura, seus discípulos estão com fome, colhem espigas e passam a comer. E diz que era um dia de sábado. E é interessante, meus irmãos, para onde Jesus andava, os fariseus estavam na cola de Jesus. Aquela seita judaica, legalista, que primava pelo sábado, estava sempre criticando Jesus. E vamos ver que nesse capítulo 12, eles buscam Jesus de várias maneiras para contrariar Jesus, para pegar Jesus. É o capítulo inteiro eles querendo massacrar Jesus. E você vai ver que hoje lá em Israel, hoje ainda, quando chega sexta-feira ao pôr do sol até o sábado, eles não fazem nada. Até cuspir no chão é proibido, porque faz lama. Você não faz comida nenhuma, até o elevador, ele não pode apertar um botão. É um trabalho. Uma coisa assim, sem menor sentido, cabimento nos dias de hoje, com a vinda do Senhor Jesus. E eles falam isso, e os fariseus, porém, vendo isto, olha, Jesus está passando por uma plantação madura, os discípulos de Jesus com fome vão lá, pegam essa espiga e comem, aparecem os fariseus. Apareciam sempre na hora que Jesus estava em algum lugar. Vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer um dia de sábado. Eles recriminam os discípulos de Jesus porque estavam fazendo isso no dia de sábado. Mas Jesus, ele responde às interrogações dos fariseus com outra pergunta. Pela sua sabedoria, ele como natureza divina também, Jesus diz assim: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ele está se referindo lá, né, a quando Davi, lá em 1 Samuel, ele entra lá no sacerdote, no templo, que era no sacerdote Aimeleque, ele come o pão da proposição. Ou não leste na lei que aos sábados, aos sacerdotes no templo, viola o sábado e ficam sem culpa, pois eu vos digo, ou seja, os sacerdotes ficavam no templo no sábado. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou maior do que esse templo. Mas se vós soubeste o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, ou seja, misericórdia, fazer aquilo que não merece, e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sou o Criador de tudo, eu sou o Criador do sábado, Deus está dizendo isso. Eu que digo que pode ser feito ou não no sábado, não são vocês. Jesus, em resumo, está dizendo isso. Né? Vocês não tinham condenado tantos inocentes que vocês condenaram por conta do sábado. Então, esse é o primeiro embate com esses fariseus. Capítulo 12 é quase todo esse embate com esses homens, com essa seita judaica. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. E ali tinha um homem da mão ressequida.
achava-lhe ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Mais uma vez, Jesus é questionado por esses fariseus. É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Ele está dizendo: olha, você tem uma ovelha, é um bem, ela cai num buraco, é um dia de sábado, você deixa aquela ovelha morrer naquele buraco? Você vai lá e tira a ovelha. Agora eu tenho um homem, da mão ressequida, precisando de ser curado, e curar no sábado. Não é lícito curar esse homem no sábado? Ele não vale mais do que aquela ovelha? Portanto, é lícito no sábado fazer o bem? Então disse o homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Imediatamente a mão daquele homem ficou sã, igual a outra mão que não tinha nenhum defeito. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Jesus ele dava uma nova interpretação da lei para o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então Jesus ele sabia os pensamentos, deles. Eles queriam matá-lo. Jesus ele procurava não ter esse conflito com os fariseus, porque Jesus sabia que tinha o tempo certo dele ir para a cruz. Ele ia para a cruz voluntariamente, no tempo certo. Então ele evitava embate com essas pessoas, para não ir para a cruz fora do tempo predeterminado. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos seguiram e a todos ele curou. A palavra de Deus diz que a todos ele curou. Então tem muitos trechos aqui que Jesus disse, ele curou a todos. Se nós formos catalogar a quem Jesus curou, eu acho que daria um livro enorme, irmãos? E tantas curas que Jesus efetuou. Advertindo-lhes, porém, que não expressassem a publicidade. Mais uma vez, Jesus pede para quê? Para que os fariseus não dessem conhecimento, para não antecipar, porque eles queriam matá-lo. Era nesse sentido. Para que se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz, tenho prazer e me alegro. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Então Jesus tinha o Espírito de Deus dentro dele, como natureza humana. E ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus, ele ensinava, ele pregava de forma mansa, de forma calma. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, não anda com gritaria, não anda com pulando, gritando, fazendo coisas que são incompatíveis com o Espírito Santo. Muitas vezes nós assistimos pessoas manifestando, pisoteando, dando gritos, como isso fosse uma manifestação do Espírito Santo. Mas a Bíblia, que o próprio texto fala, que Jesus ele não gritava, ele era calmo, ele era uma pessoa que tinha essa calma, porque tinha o Espírito Santo. Não esmagará a cana quebrada, que é o bambu, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no meu nome esperarão os gentios. Nós vamos ver que depois que os judeus rejeitaram Jesus, alguns se converteram, mas depois vieram os apóstolos e foram aos gentios, e os gentios se converteram.
Mas depois desse episódio, Jesus agora eles trazem um endemoniado cego e mudo para Jesus. Então, Jesus vai agora curar este homem, esse endemoniado. E esse homem diz que ele era cego e mudo. E Jesus o curou. E diz que ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Quem é que causava a cegueira e esse homem ser cego e mudo? Era o espírito maligno que estava nesse homem, nesse endemoniado. Né? Era esse espírito que causava esse homem ser mudo e cego. Quando Jesus retira o espírito desse homem, ele não fica mais mudo e nem cego, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o Filho de Deus? Filho de Davi? Filho de Davi é aquela expressão que o Messias viria da descendência de Davi. E aí interroga: será que esse é o Messias? O filho de Davi que haveria de vir? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Ouvindo isto, murmuravam. Não, este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Ou seja, Jesus tinha demônios. Ele expelia aqueles demônios pelo poder do demônio. Mas eles apenas murmuravam, não chegaram nem a falar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como é que um reino subsistirá se está um contra o outro? Se eu tenho demônio e eu faço expulsão de demônios, eles estão brigando. Como essa casa subsistirá? Se Satanás pela Satanás, dividida está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? É impossível. E se eu expulso demônio por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus está dizendo: eu expulso pelo Espírito Santo que habita em mim. O Espírito de Deus habitava em Jesus para expulsar. E o reino de Deus foi chegado com a primeira vinda de Jesus. E será concretizado com a segunda vinda de Jesus. E agora ele diz que não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se espalha. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ficar, meu irmão, neutro. Ou você está com Jesus, ou está sem Jesus. Ou você está com Deus, ou está sem Deus. Você não pode servir a dois ao mesmo tempo. Uma vida profana e sagrada, não existe isso. Muitos pensam que serve aos dois, não pode, é impossível. Você não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Você pode servir a Deus e a Deus Mamon ao mesmo tempo. É incompatível. Ele está dizendo: olha, não tem como. Por isso vos declaro: todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem a missão de nos convencer do pecado. Quando você escuta a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo, juntamente com a palavra, que nos regenera, que nos faz nascer de novo. E quem não nasce de novo não verá o reino de Deus, não terá salvação. Você, uma vez regenerado, você ao mesmo tempo é justificado pela fé em Jesus. É o Espírito Santo que vai mortificar o pecado. Aquela morte espiritual que te acomete vai ser vivificado pelo Espírito Santo. E aí você passa agora a ter vida espiritual. Você passa agora a ter fé e se arrepender, porque você agora não está morto espiritual mais, você agora foi vivificado pelo Espírito Santo. E justificado pela fé em Jesus e passou a ser família de Deus por adoção. Se você coloca que
blasfema contra o Espírito Santo, atribuindo a obra do Espírito Santo a um demônio, você não tem salvação. É por isso que diz que quem blasfema contra o Espírito Santo, esse pecado não será perdoado, porque você não se salva. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Porque o Espírito Santo aqui nos convence do pecado. Se você blasfema contra ele, como é que ele vai te convencer? Mas ele vai repetir o que ele já falou lá atrás, Jesus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Já tinha falado isso, né, nos capítulos anteriores. Raça de víboras. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Víbora é aquela cobra venenosa que aplica todo o veneno, né, de uma só vez. João Batista tinha falado isso lá no deserto, para os fariseus, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro, ou seja, do seu coração bom, coisas boas. Mas o homem mau tira do seu coração coisas maus. Digo-vos de que toda palavra inútil, frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ele está dizendo, vocês vão dar conta de juízo do que vocês estão falando, de coisas maus, de coisas frívolas, inúteis, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com as palavras, cuidado com a língua, né? Mas esses homens maus, esses homens que perseguem Jesus, agora eles querem um milagre de Jesus. Querem que Jesus faça alguma coisa. Eles chegam para Jesus mais uma vez. Esse capítulo, como eu falei, ele é todo eles testando Jesus. É implicando com Jesus. Agora eles dizem assim, então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eles querem algum sinal de Jesus. Esses homens que são maus, que são perversos, que não aceitam Jesus, que vivem perseguindo Jesus, querem um sinal de Jesus. Jesus não tem que dar sinal nenhum para eles. Ele pode responder, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E aqui Jesus, ele fala de Jonas. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus é verdadeira. A história de Jonas, ela é muito criticada na Bíblia como uma coisa fantasiosa. Como um ser humano fica 3 dias no ventre de uma baleia e não morre. E Jesus aqui está confirmando o que aconteceu com Jonas. Então, alguns espíritos replicaram, queremos ver da tua parte um sinal. Ele pode responder, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Que Jesus se refere à sua morte e ressurreição, que ele morreria e com 3 dias ressuscitaria. Então Jesus não dá nenhum sinal, ele dá o sinal, né, que aconteceu com Jonas. Para isso aqui, ratificar, confirmar como a palavra de Deus é inerrante, como a palavra de Deus é verdadeira. E agora vai dizer, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Lembra que Jonas Deus pediu para ir para Nínive, e Jonas foi para Tarsis, foi o contrário. E Jonas teve uma segunda chance, e Jonas fez uma pregação para os ninivitas e todos se arrependeram. A pregação mais curta da história de Deus foi a pregação, de um profeta, foi de Jonas em Nínive. E todos se arrependeram ali, vestiram o pano de saco, se arrependeram. E agora ele está dizendo, Jesus está dizendo, porque assim como
Assim como os ninivitas levantarão no juízo, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Os ninivitas virão julgar essa nação, esses homens, porque muitos se arrependeram e creram na pregação de Jonas. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, ou seja, essa geração a condenarão. A palavra de Deus diz que aqueles que se salvarem, a alma estão lá com Jesus, lá no paraíso, virão com Jesus para julgar. E ele está dizendo que esses virão, né, que se arrependeram, e eis que aqui está que é maior do que Jonas. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem está, que é maior do que Salomão. Aquela mulher, aquela rainha de Sabá, a rainha do sul veio ter com Salomão, com certeza ela se arrependeu, e ela vai julgar essa nação. E Jesus está dizendo que essa mulher, ela se arrependeu e teve fé. Que ela teve com Salomão. Ou seja, Jesus agora vai falar da questão do mundo espiritual. Ele muda agora o foco e fala que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, lugares secos, procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, uma pessoa que ela é possessa ou uma opressão. Por isso diz, voltarei para a minha casa onde sai. Tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Aqui imagina uma pessoa que ela convertida. Ela conheceu a Jesus Cristo. Ela pode ter tido uma pressão, mas ela conhece a Jesus Cristo. Ela se desvia do Senhor Jesus. Ela se desvia, o crente desviado, ele peca mais do que o não convertido. Porque o crente desviado, ele conhece a palavra de Deus. Imagina que esse crente, ele tem uma opressão, ele tem uma possessão, coisa assim, e ele se desvia, ele volta a praticar o pecado, ele volta a fazer coisas erradas, ele volta a ter uma vida mundana, e aí aquele que saiu dele volta com muito mais força. Porque agora encontra a casa limpa, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outro certo espírito pior do que ele. E entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa relação perversa. Ele está dando aqui uma comparação daquele homem que conhecia Deus e caiu, e aí ele se desviou, e aí aquele espírito volta muito pior do que antes. Mas agora Jesus estava falando ainda, né? E Jesus ainda estava falando ainda naquele momento, e ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar. A mãe de Jesus e seus irmãos estavam procurando falar com ele, falar com Jesus. Jesus tinha 4 irmãos e 2 irmãs, como consta na Bíblia. Embora muitos falem que esses irmãos de Jesus é irmão, somente é meu irmão porque José era viúvo, mas a Bíblia não fala nada disso. Diz que a mãe de Jesus coabitou com José depois que ela teve Jesus, sim. E Maria não permaneceu virgem. Maria, ela é a mãe do nosso Redentor. Ela teve filhos e filhas, 4 filhos e 2 filhas. Tiago, José, Judas e Simão eram os irmãos de Jesus. E o fato é que alguém disse para Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, o recado. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe.
que Jesus quis dizer com isso? Aqui, meus irmãos, vamos entender. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo foi enviado quando Jesus ressuscitou no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Uma vez que nós somos regenerados pelo Espírito Santo e justificados pela fé em Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Então nós somos irmãos de Jesus. Então aqueles que receberam a palavra de Deus, foram regenerados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós somos irmãos de Jesus por adoção do Pai. É nesse sentido que Jesus diz, aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, é minha irmã. Então todos aqueles regenerados, justificados, esses são irmãos de Jesus por adoção. Essa é a família de Jesus. Nós somos família de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. E esse capítulo termina com essa mensagem de Jesus tão forte para nós. Que Deus continue nos abençoando.